Fala comigo, torcedor. Eu sou o Luiz Cláudio, sejam bem-vindos ao canal Pra Sempre Fluminense. Aqui bate-papo de tricolor para tricolor. Vem comigo, vamos pra resenha. Tá? Esse aqui é um vídeo com algumas notícias aqui importantes. A gente vai dar aqui um compilado das principais notícias do momento. Mas a principal é falando sobre o sorteio da Copa Sul-Americana. Sim, ontem tivemos sorteio da Copa Sul-Americana e já sabemos quem o Fluminense vai enfrentar, né, na Copa Sul-Americana, né? Não foi assim um grupo muito difícil, um grupo da morte, complicado, mas também não foi nada, não foi baba não, tá? Mas o Fluminense tem condições de passar as oitavas de final. Acho que o grande problema que o Fluminense tem é o próprio Fluminense, né? A gente já sabe, a gente já conhece, tá? Deixa o like nesse vídeo para o YouTube recomendar o canal Pra Sempre Fluminense para mais amigos tricolores, tá? Mas antes de falar da Sul-Americana, vamos aqui para algumas informações importantes que eu peguei aqui na internet, no noticiário, né, dos principais sites, né, de notícias esportivas, né? Algumas notícias aqui que, inclusive, eu vou usar como fonte o repórter Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo, da Rádio CBN. Também tem canal no YouTube, né, o canal do Lessa. Interessante quem gosta de saber notícias em primeira mão. Cada repórter, cada jornalista, então ele está sempre ali apurando e sai. Sempre a notícia que ele traz são notícias com bastante credibilidade, tá? Então, se você quer saber notícias com bastante credibilidade sobre o Fluminense, procura aí o Vitor Lessa nas redes sociais. Ele tem Twitter, tem Instagram e tem o canal do Lessa aqui no YouTube, além de trabalhar na Rádio Globo, trazendo as principais notícias do Fluminense, tá? E duas notícias que saíram no noticiário que o Lessa não confirmou, mas também quer dizer que é mentira, né? Pode ser que há negociações, mas por enquanto não há negociações, é só algumas sondagens, alguns boatos, né? Que é Lucas Claro por Nonato. O Internacional estaria interessado no zagueiro Lucas Claro, né, que foi titular durante um bom tempo, mas agora é reserva do Fluminense. E estaria disposto o Internacional a envolver o volante Nonato na negociação. Nonato, que é jogador do Inter, tem emprestado o Fluminense até o final desse ano, tá? Tem um passe fixado em 2,5 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 12 milhões de reais. E seria interessante. Tá jogando bem Nonato, né? Ano passado ele quase não jogou, e também quando não jogou não mostrou lá muita coisa interessante, mas esse ano ele vem jogando bem, fazendo inclusive gols, né? E o Lucas Claro é reserva, né? Agora, pelo jeito, com a saída do Felipe Melo, ele acabou perdendo vaga para o Manuel, que tá jogando melhor, e o Lucas Claro só tem contrato até o final desse ano, ou seja, a partir de julho ele pode sair de graça. Então é bom o Fluminense entender se ele tem interesse em continuar com o Lucas Claro ou não. Se tiver, é bom correr atrás, porque daqui a pouco vai perder jogador de graça. Assim, opinião minha, assim, não há negociação. Isso foi algumas especulações que surgiram na imprensa. Mas se realmente os clubes sentarem para conversar e colocarem essa proposta na mesa, eu acharia uma boa, né? O Nonato tem 23 anos, já é um garoto promissor. O Lucas Claro já é um zagueiro experiente, já mais rodado, só tem contrato até esse ano. E o Fluminense está bem servido de zagueiro. Tem o Nino, tem o David Braz, contratou agora o David Duarte, né? Então não seria de todo ruim não, hein? Eu acho que valeria a pena, claro, né? O jogador, como eu falei, o Nonato custa 2,5 milhões de euros, né? Não vai ser pau a pau, essa troca vai ser envolvida ali uma quantia, dependendo da quantia que o Inter quiser, né, de volta, seria interessante, né? Mas assim, o Fluminense tem que definir se ele quer ficar com o Lucas Claro ou não, porque ele pode sair de graça, né? E aí nem um jogador nem outro, né? É bom o Fluminense correr atrás. Outra notícia também que tem sido muito ventilada nas redes sociais é sobre o atacante Alan. Aquele Alan, criado na base, fez uma dupla muito interessante com o Maicon, né? Maicon Bolt, foi campeão brasileiro em 2010, foi para a Áustria, depois foi para a China, acabou seu contrato lá na China, está voltando e alguns sites dizem que
que ele interessa ao Fluminense. Então, mais uma vez, né, o grande Vitor Lessa apurou e chegou à conclusão de que não há nenhuma negociação hoje aberta do Fluminense com o jogador. O Fluminense sequer demonstrou interesse, né? Mas a torcida está fazendo uma pressão danada. É um jogador, tem 32 anos, inclusive, né? Mas ainda está no auge ainda. Fez muitos gols, tanto na Áustria quanto na China. E a gente sabe que o nosso Frederico, nosso camisa 9, vai se aposentar esse ano, né? A princípio, o contrato dele vai até julho. Mas, né, alguns membros da comissão técnica estão tentando convencer o... Mesmo da comissão técnica, lê-se Abel Braga, né? Está tentando convencer o próprio jogador e a diretoria a esticar esse contrato até o final do ano. Seria pensando em Libertadores, mas agora não tem mais Libertadores. A gente não sabe se realmente cabe isso, né? Eu acho que o Fred já deu o que tinha que dar, né? Acho que não vale a pena, até porque o Fred é um salário alto, é ídolo, tem nome cravado na história do Fluminense, mas contratar um jogador para ficar, né, no banco, jogando esporadicamente, e quando jogar atrapalhar o ataque, não vale a pena. Acho que seria interessante o Fluminense investir no atacante, né, e o Alan segue como um bom nome, eu gosto do nome do Alan. Falando sobre ingressos, tá? Amanhã tem um jogo de volta contra o Botafogo, vai ser no Maracanã, o mando de campo é do Fluminense. Até agora o Fluminense divulgou uma parcial de ingressos, 13 mil ingressos vendidos, sendo que pouco mais de 10 mil vendidos só para o torcedor do Fluminense. O Fluminense está comprando quase todos os ingressos, né? Não vai ter casa cheia, né? Mas vai ter um público interessante, né? A volta do Fluminense ao Maracanã. Primeiro jogo do Fluminense no Maracanã no ano. O Maracanã ficou fechado para a troca do gramado. Aí teve o jogo do Flamengo, né, na última rodada da Taça Guanabara contra o Bangu. E depois teve esse jogo da Seleção Brasileira na quinta-feira. E agora tem jogo do Fluminense, né, estreando em 2022 no Maracanã. O gramado está um tapete, a bola vai rolar bonitinho. Isso pode ser mais uma coisa a favor do Fluminense para ajudar aí, ver se o futebol do Fluminense volta, né? Que o Fluminense não está com futebol não é muito bom, realmente não, né? Por falar em Flamengo e Fluminense e Botafogo, a preparação continua para esse jogo de amanhã, tá? O atacante Fred, né, que eu já falei aqui, segue treinando normalmente, tá? E pode ser que retorne, não sei se titular como reserva, acredito que volte pelo menos a ser relacionado, tá? Já Luiz Henrique, o Pineda, Samuel Xavier e Felipe Melo ainda são dúvidas, né? O Felipe Melo, aquele hematoma grande que ele sofreu lá naquela partida intensa contra o Olímpia, né? O Pineda sofreu aquele choque com o Marcos Felipe no jogo contra o Botafogo, teve que ir para o hospital. Fez vários exames na cabeça, que levou uma pancada forte na cabeça, fez vários exames, não deu nada, mas segue como dúvida, né? Samuel Xavier já vem sentindo um desconforto muscular há faz tempo, né? E o Luiz Henrique tomou aquela pancada no tornozelo na partida de ida contra o Olímpia, jogou na partida de volta com certo sacrifício ali, né? E não jogou contra o Botafogo para tentar curar essa lesão, né? Porque o Luiz Henrique é um jogador muito importante para o Fluminense, né? Não vamos garantir que já estamos na final, porque ainda há um jogo contra o Botafogo, mas o Luiz Henrique pode estar sendo preparado para uma possível final que faz mais sentido, né? E com isso, né, sem o Luiz Henrique, sem o Pineda, sem o Samuel Xavier, né, sem o Felipe Melo, o provável time do Fluminense para o jogo de amanhã, Marcos Felipe, se o Abel mantiver o trio de zagueiros, Nino, David Braz e o Manuel, entrando na vaga Felipe Melo, Calegari e Cris Silva nas laterais, Andréa Martinelli no meio, lá na frente, William Bigode, Germancano e John Arias. Esse é o provável time do Fluminense para enfrentar o Botafogo amanhã, tá? E agora falando de Copa Sul-Americana, ontem tivemos sorteio da Copa Sul-Americana lá na sede da Conmebol e o Fluminense caiu no grupo H, tá? O Fluminense enfrenta o Júnior de Barranquilha, sim, aquele Júnior mesmo da Libertadores do ano passado, o Oriente Petroleiro da Bolívia e o União Santa Fé da Argentina, tá? O Fluminense nunca enfrentou na história o Oriente Petroleiro e nunca enfrentou o União Santa Fé,
E o Júnior enfrentou a primeira vez na Libertadores do ano passado e olha só, o Fluminense não conseguiu vencer o Júnior, né? Na partida lá da Colômbia, empatou em 1-1, que nem foi disputado na Colômbia, né? Foi disputado no Equador, né? Porque aquela coisa da Covid, não pôde ter jogo lá. Até o Fluminense escapou, né? Porque o Barranquilla tem altitude, né? Só que o Fluminense não jogou lá, né? Agora vai ter que jogar lá, então vamos ter altitude contra aí, jogo contra o Júnior, né? E na partida de volta no Maracanã, o Fluminense perdeu por 2-1, quase que comprometeu a sua vaga para as oitavas de final. Depois ganhou do River Plate lá na Argentina e acabou se classificando nem em primeiro lugar. Mas a partida contra o Júnior teve muita dificuldade, né? O Júnior vai ser o grande adversário do Fluminense nessa Copa Sul-Americana. Lembrando que Copa Sul-Americana agora, o regulamento tem fase de grupos, mas somente o primeiro colocado se classifica, que vai enfrentar os terceiros colocados da Libertadores. O time que terminar em terceiro na Libertadores avança para a etapa de final da Copa Sul-Americana, o que eu acho totalmente errado. Acho que a Copa Sul-Americana é uma coisa, a Libertadores é outra. Então não tem que ter esse negócio de tirar time da Sul-Americana, da Libertadores e colocar na Sul-Americana. Eu acho um absurdo isso, mas é regulamento, não tem jeito. Né? O Fluminense é favorito para conquistar essa vaga, né? Só que, como a gente sempre fala, o grande adversário do Fluminense, o maior adversário do Fluminense é o próprio Fluminense, é o Abel, com as suas teorias loucas, é o presidente que sempre arruma aí um motivo para tumultuar mais o ambiente, né? Esse é o grande problema, tá? Valores de premiação, tá? Contando toda a fase de grupos, o campeão da Copa Sul-Americana desembolsará ao todo valor de 7,8 bilhões de dólares, né? Que hoje, na cotação de hoje, dá 37 milhões e 600 mil reais. Em comparação à Libertadores, é um prêmio bem baixo, inclusive em relação à Copa do Brasil, né? Eu vi alguns jornalistas comentando ontem, que é até um ponto interessante, o Fluminense não tem esse título da Sul-Americana, será um título interessante. Porém, na parte financeira, é mais jogo o Fluminense priorizar a Copa do Brasil do que a Copa Sul-Americana. Os dois dão vaga na Libertadores na fase de grupos, e só que a Copa do Brasil vale muito mais. Só que o seguinte, o Fluminense aí não pode pensar em abrir mão da Sul-Americana, não tem como. Tem que pensar em ganhar, porque é um título internacional que o clube não tem. Só que também, não pode também esquecer que vai começar o Campeonato Brasileiro agora, final do Campeonato Carioca, domingo, dia 3, e no outro final de semana começa o Campeonato Brasileiro. Então, você não pode abrir mão do campeonato em detrimento à Copa Sul-Americana, mas o ideal seria disputar a Libertadores, mas já que só não restou isso, né, temos que encarar com bastante seriedade, tá? Eu falei que 7,8 bilhões de dólares seria o prêmio do campeão ao longo de toda a campanha, né? Então, vamos dividir aqui. Na fase de grupos, o Fluminense, cada clube receberá 900 mil reais na fase de grupos, né? Os 6 jogos da fase de grupos. Passando para as oitavas, ele ganha mais 500 mil. Passando para as quartas, mais 600 mil. 800 mil se chegar às semi. E o vencedor leva mais 5 milhões, o vice 2, juntando tudo, dá esses 7,8 milhões de dólares. É um valor muito pouco. Financeiramente não é uma boa competição, mas, como eu falei, é o que restou ao Fluminense, não tem jeito. Né? Só para encerrar aqui, vamos falar aqui como ficou os grupos da Sul-Americana, só para a gente ver aqui. Ó. No grupo A ficaram Lanús da Argentina, Montevideo Wanderers do Uruguai, Metropolitano da Venezuela e Barcelona de Guayaquil do Equador. Tá? No grupo B, Racing da Argentina, Melgar do Peru, River Plate do Uruguai e Cuiabá do Brasil, né, claro. No grupo C, o Santos, União La Calera do Chile, o Banfield da Argentina e a Universidade Católica do Equador. No grupo D, o grupo do São Paulo, Jorge Wilstermann da Bolívia, Ayacucho do Peru e Everton do Chile. No grupo E, Internacional de Porto Alegre, Independente Medellín da Colômbia, 9 de outubro do Equador e o Guairena do Paraguai. No grupo F, acho que o pior grupo aqui, o grupo mais encardido, o Fluminense quase caiu nesse grupo, que é o grupo do Atlético Goianiense, que vai enfrentar o Antofagasta do Chile e a LDU do Equador e o Defensa e Justiça
da Argentina, que já foi campeão desse torneio, né? E no grupo G, o Independente da Argentina, esse Independente da Argentina mesmo, né? O que foi várias vezes campeão da Libertadores. Deportivo La Guaira da Venezuela, o Ceará, né? E o General Caballero do Paraguai, tá? E o grupo H, como já falei, Júnior de Barranquilla, Oriente Petroleiro, União Santa Fé e o nosso Tricolor. Não é um grupo difícil, mas também não é baba. Tem que jogar sério, só que o Fluminense, como eu falei, o grande adversário do Fluminense é o próprio Fluminense. Então é isso, galera, essas são as informações. Amanhã tem Fluminense e Botafogo, amanhã tem jogo, tem vídeo de pré-jogo aqui no canal, tá? E desejando a todos aí um excelente sábado. Deixa um like nesse vídeo para o YouTube recomendar o canal para mais amigos tricolores. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixa seu comentário, ajuda no engajamento do canal e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes, tá legal? Valeu, galera, grande abraço, saudações tricolores.